Shiru ladonai koharet. Shiru ladonai baruch shemo. Passomi olion meshu alto. Shiru ladonai shir hadash. Shiru ladonai shir hadash. Shiru ladonai koharet. Shiru ladonai baruch shemo. Passomi olion meshu alto. Shiru ladonai shir hadash. Olá, sejam bem-vindos ao canal Britolan, comunidade monoteísta. Bem, se você está gostando dessas transmissões, se inscreva, acione o sininho e compartilhe com o seu melhor amigo. Britolan, comunidade monoteísta, uma comunidade eminentemente virtual. Bem, qual o assunto que nós iremos abordar neste dia? A abordagem é Israel, um estado de consciência. Bem, nós observamos que houve no tempo e no espaço uma divisão das tribos de Israel, onde algumas tribos ficaram numa parte geográfica e as outras foram naturalmente espalhadas, chamam as 10 tribos perdidas. O que acontece? Essas tribos, naturalmente, que devem ter sido movido para determinados locais, e houve por parte das nações uma assimilação dessas tribos. Algumas pessoas, e agora vamos focalizar o Brasil, sentem que tem situações de comportamento religioso um tanto diferente. Eu me lembro na minha infância, quando eu tinha meus 8, 9 anos, era um menino humilde, pobre. Eu morava numa casa simples e meu avô era cristão. Meu avô era religioso, ele era um cristão evangélico. Mas acontecia um fato que me chamava profundamente a atenção. Todas as vezes que chegava a sexta-feira à noite, eu encontrava meu avô lá na cozinha daquela humilde casa, acendendo uma vela. E eu estranhava, porque eu tinha sido ensinado de que acender velas era coisa de idolatria, de paganismo. E eu dizia, meu avô, o que o senhor está fazendo? O senhor está acendendo uma vela? E ele dizia, sim, estou acendendo uma vela. E, de repente, eu dizia, mas o senhor, por que o senhor acende uma vela? Principalmente na sexta-feira à noite. Ele disse, olha, eu não sei, mas a minha família e os antigos diziam que quando chegasse a sexta-feira, nós deveríamos acender uma vela. Aí eu me lembrei do Shabat. Eu me lembrei de o Shabat entrar justamente no pôr do sol de uma sexta-feira. Ali existia um dos sinais do judaísmo histórico, das tribos que foram assimiladas pelas nações. E o Brasil, sem sombra de dúvida, possui essa tônica. Por quê? Porque quando houve por parte do mundo católico de então a perseguição que vinha da parte de reis católicos da Espanha e principalmente de Portugal, trazia a intolerância religiosa, a chamada Santa Inquisição. E aí as pessoas fugiram, os judeus deixaram a Europa e muitos vieram para a América do Sul. E na América do Sul também, em grande parte, chegaram ao Brasil através dos portugueses. Eram personagens que eram forçadas a se tornar cristãs, religiosas católicas, sob pena de ser submetido à tortura da Inquisição. Eram os chamados cristãos novos, ou criptojudeus. Essas pessoas, eles iam para o mundo cristão, para as igrejas de então, com medo de ser perseguidos,
No entanto, secretamente, eles praticavam o judaísmo dos seus pais, que eram os cristãos antigos, que vieram e foram torturados. Pois bem, essas pessoas trazem consigo um DNA. Rara casa nós encontramos quando a gente diz: e vocês gostam de peixe? E eles dizem: nós gostamos de peixe, mas só comemos peixe que não sejam de couro. Isso mostra que aquele povo trazia consigo uma herança genética, cultural, de que aquele tipo de alimentação fazia parte da Torá como alimentos que não deveriam ser ingeridos. Só deveriam ser ingeridos os alimentos chamados kosher. Pois bem, inicia-se, portanto, uma grande maratona dessas pessoas que têm valores judaicos e desejam fazer uma techuvá, voltar à prática, já que a liberdade religiosa é plena em nossos dias ainda. Pois bem, e muitos buscam, através dos ensinamentos da Torá, fazer aliar, ou seja, encontrar informações que possam dar a possibilidade deles voltar para Israel. A luta é muito grande dos chamados Binei Anussim, filhos dos forçados. O próprio judaísmo histórico não concebe como sendo uma realidade aquela cultura predominante. Mas não importa para estes lutadores de que não é preciso se converter, mas precisam apenas retornar ao lar. E a gente já observa no Brasil uma explosão de prática judaica anussim, se contrapondo a tudo aquilo que diz que eles não podem voltar, quando a profecia diz que a minha casa será casa de oração para todos os povos. Aí estão inseridos os anuncios. Compreendem, portanto, os anuncios, que não há grande importância em si, desculpe-me a redundância, de fazer aliar para Israel para a prática do monoteísmo histórico dos seus pais. Precisam apenas fazer um retorno à Torá, voltar a praticar o judaísmo e se integrar dentro da visão de uma nova vida, de uma nova prática. Não importa, seja reconhecido por ala X, ala Y, ala Z. O que importa é que você pratique o que está na Torá. Deixa o resto com o Criador, que ele resolve se nós entraremos ou não na terra prometida. Pois bem, no entanto, quando Shimon Bar Yochai recebeu do Criador, através do profeta Elias, a informação sobre o Zohar, de que Israel não deve ser visto apenas como uma limitação geográfica. Israel deve ser entendida também como um estado de consciência. Quando o homem pratica o bem, quando o homem se identifica com a coluna da direita, que é Hesed, no processo da árvore da vida, e despreza a Gevurah, quando o homem começa a se voltar para a recompensa através dos atos de bondade que pratica, quando o homem se volta para os sinais reais da prática do amor, ele está voltando para Israel, para esse estado de consciência. É assim que a Kabbalah observa, e é assim que acontece. Voltar ao estado adâmico, voltar ao Éden, é o objetivo das pessoas que têm Israel como um estado de consciência. Bem, esperamos que ficassem esclarecidos, e ficou esclarecido, algumas informações importantes sobre a questão de Israel. Israel é um estado de consciência, é um estado de melhoria espiritual. Isso é que nós, Binei Anussim, precisamos entender. Bem, se você gostou, volte sempre ao nosso canal Brit Olam.
Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Tchau.